Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso podcast História de Orlando. Eu sou a Mari e comigo meu amigo Rafael Sarmé. E aí, meu povo lindo, tudo bom? Hello, my people beautiful. Gostou? É my beautiful people. Não importa. É homenagem ao Davi. Tá Davi tá falando um monte de besteira, eu posso falar também. Entendeu? Né? Perfeito. Episódio 159, caraca. Tá vendo? Só pra criar um... Ficou pensativo? Fiquei pensativo, 159, cara. 159 no O mínimo. último foi o 158. Foi com a Erika e com o Felipe, que são meus novos amigos. Nosso grupo tá bombando aqui agora, só pra ajudar vocês, entendeu? Perfeito. Pô, muito legal a gente receber eles aqui, cara. Amigos da Mariana agora são meus amigos também. Sim, isso aí. Correto? Corretíssimo. Se você não assistiu, quando acabar você assiste Avião, Harry Potter, Vascaíno. Teve até entendeu? Jesus no voo. Foi interessante. Amém. Foi legal. Amém. Abemos papa. Perfeito? Perfeito. Recadinhos, e agora recadinho sério e importante. Se você não sabe, o nosso podcast tem uma agência de viagem chamada Parques Express e nós comercializamos ingressos para todos os parques, Disney, Universal, SeaWorld, Califórnia também, se você quiser. Se você quer elevar sua experiência dentro de um parque da Disney, precisa conhecer o guiamento virtual, que é o famoso fura-fila da Disney. É o serviço que faz com que você não enfrente as longas filas dentro dos parques, né? Lá no Instagram, @ParquesExpress, tem vários depoimentos de clientes agradecendo a gente, falando: olha, eu tive um dia maravilhoso, consegui fazer todas as atrações que eu queria sem enfrentar fila, consegui ter tempo para almoçar, consegui ter tempo para poder ir na lojinha. historiasdeorlando.com.br/WhatsApp. Manda mensagem pra gente, faça sua cotação de ingresso, resort, seguro. E se quiser o guiamento virtual também, a gente recomenda. As vagas são limitadíssimas, então não deixe de mandar sua mensagem. Perfeito. Perfeito? Agora eu quero saber se dá pra ficar sem carro em Orlando. Orlando não é uma cidade feita pra ficar sem carro. E eu olhei pro Davi com raiva, vocês viram, né? Eu olhei com raiva, agora eu falo sozinho. E não é mesmo. E não é mesmo. Desistiu, né? Desisti, não é mesmo. Porque todo mundo que vai pra Orlando aluga carro, cara. Entendeu? Sim. É difícil você ficar dependendo de transporte lá. E se for pra Uber é caro também e tal. Então todo mundo aluga carro. A gente tem um parceiro de carro que é a Trinos Rent a Car. O escritório fica pertinho do aeroporto. Ele entrega o carro em mãos pra você. Empresa de brasileiro. Eu vou falar com o Bruno. Mostra todo o Paranauê do carro. É um querido, cara. Se você falar que veio aqui do História de Orlando, você participa de uma promoção exclusiva. Alugando o carro por no mínimo 7 dias, você ganha, pode escolher, né, entre ganhar a alocação da cadeirinha infantil, se tiver com criança é obrigatório, ou pode escolher também ganhar um tipo de dados de internet. Sim. Se for adulto terráqueo, tiver smartphone, o mundo não estiver acabando. Perfeito. Entendeu? Você vai precisar de internet fora dos parques, no outlet, etc. Perfeito. historiasdeorlando.com.br/trinos. Manda um beijo pro Bruno, que é um querido, cara. O atendimento dele Sim. vai ser de primeira, isso a gente garante. Perfeito. Perfeito? Agora eu quero saber com quem eu falo pra ficar numa casa linda, maravilhosa, confortável, com piscina. Você vai falar com a Elaine brasileira lá de Niterói, Elaine e Humberto. Eles são de Niterói, mas a casa é em Orlando. Perfeito. E o nome da casa é Seu Sonho na Disney, cara. A casa tem 5 quartos, nós já ficamos lá as últimas vezes. No YouTube, aqui ou lá no YouTube tem um tour completo na casa, a gente mostrando como é que é. É banheiro pra todo mundo, é uma cozinha grandona, uma sala maravilhosa. Piscina pode ser aquecida ou não, você escolhe. O condomínio fica pertinho dos parques da Disney, pertinho de um Walmart também, uma reta só tá no Walmart. Vale muito a pena. Se você puder proporcionar pro seu grupo ou sua família a experiência de ficar numa casa, vale muito a pena. Dá pra ficar com gente que você nem tem tanta intimidade, porque não perde a privacidade. Dá pra fazer um café da manhã maneiro lá com todo mundo, ou uma pizza à noite, e depois de cada um pra sua suíte, a sua televisão, seu banheiro. Sim. E fica tranquilão. A gente faz isso o tempo todo, né? Quando tá o tempo, quem dera fosse o tempo todo, mas sempre que tá lá, a gente faz isso e realmente vale a pena. A gente recomenda. historiasdeorlando.com.br/Seu Sonho na Disney. Vai falar com a Elaine. O atendimento vai ser com muito carinho também, que a gente garante isso. Perfeito? Perfeito. Elaine brasileira. Perfeitamente. Nos últimos episódios, vocês viram que tem uma novidade, não é mesmo? Um personagem vai aparecer durante o episódio em algum lugar. E eu não sei qual é o personagem, Rafael também não sabe. A única pessoa que sabe é o Ricardo, que é ele que vai botar o personagem. Ele também não sabe na ainda, tela. só pra avisar. Ele também não sabe ainda, vai saber em breve. Então você vai me contar aqui nos comentários qual é o personagem e em qual momento ele aparece. Pode falar a minutagem ou então o momento da história. Tipo, quando o convidado falou isso assim assado. Beleza? Eu quero saber qual vai ser o personagem, porque é você que vai me contar, tá bom? Porque eu não assisto episódio de novo. Gente, eu odeio me ver na TV, então eu não vejo o episódio. Eu já tô vivendo ele aqui, eu sei tudo que vai acontecer. Então eu só vou descobrir qual é o personagem se você me contar. Show?
É isso aí. Perfeito. Hashtag conta pra Mari. Perfeito. Perfeito. Chama nossos convidados. Diretamente de Itupeva para o mundo. Ah! Muito bom. Caraca, gostou? Eu tô muito Tata Werneck hoje. Tá. Com vocês, Júlia e Débora. Itupeva vai dominar o mundo. A nova Disney vem aí. E é Itupeva que vai ser. Nós fizemos pra lá por conta disso. Fizeram investimentos imobiliários por conta disso, Ricardo. A gente tem que investir em Itupeva. Pô, vai ter a Disney lá, pelo amor de Deus. Perfeito. Né? Não, se for pra ter, que seja em Itupeva. Exato. Só pra avisar você. Onde é o Hopi Hari ali. Tá vendo? já. Já tá ali. Compra o Hopi Hari, já era. Espaço já tem. É o Hopi Hari que o Bruninho trabalhava, fazia? Não, é Hopi Hari, não? O palestrante lá de São Paulo, é Hopi Hari? Tem um amigo nosso que já veio no programa que fez vários trabalhos pra eles lá legais. Sim. Não sei se trabalha diretamente, mas fez vários trabalhos legais. Bacana. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo carinho, obrigado. Vieram de lá pra cá para participar do nosso programa. Que honra, né, não, tá cara? vendo que a gente tá chique? Meu Deus do céu, obrigado pelo carinho mesmo, obrigado. A gente sempre começa com os nossos convidados perguntando como é que começou a história deles e a relação com viagens para Orlando, para os parques. Como é que começou isso? Vocês foram mais novos ou foram depois de adulto? Quem obrigou quem aí? Só pra eu saber. Entendeu? Como é que foi? Conta pra gente essa história. Como é que foi a primeira vez de vocês com relação com o parque e tal? Posso começar? Posso? Obrigado, amor. Primeiro eu tô frustrado. Porque eu decorei. Orlando não é uma cidade feita pra ficar tá sem vendo? carro. Você decorou? Ele falou, decorei, pô. Chupa, Davi. Aqui, ó. Decorei, vim decorando no avião aqui, mas, cara, assim, primeiro, prazer enorme a gente estar aqui, né? Realmente, eu mandei mensagem, de fato, eles respondem, tá? Respondem mesmo, galera. Então, assim, tô até meio nervoso, mas, cara, obrigado mesmo por nos receber, tá, gente? Que isso, Bom, a gente que agradece. Assim, eu vou começar porque, como eu mandei a mensagem, né? E a Débora falou, não, pode começar, você tá lá, você tá empolgado, né? Eu nunca tive o sonho de ir pra Disney, na verdade, né? Assim, a gente... Uma família humilde, obviamente, lá em São Paulo. Então, quando eu fui conhecer, de fato, a Disney depois de velho. Pra mim, Disney era Mickey, os personagens ali, né? Nem fazia ligação dos filmes, Branca de Neve, Rei Leão, nem fazia essa ligação dos filmes com o Walt Disney em si. Aí eu cresci nos anos 80, então meus desenhos eram Thundercats, He-Man, etc. Caverna do Dragão. Entregando a idade, não tem problema não. Cara, era sensacional, aqueles desenhos ali da SBT, da Globo e tudo mais. E aí fui crescendo, né? Aí passei aquela adolescência, né? Aí você já começa a querer jogar bola, né? Fica na rua o dia todo. E aí quando eu comecei a trabalhar, numa empresa que eu trabalhava, de telemarketing, né? De atendimento, aí foi uma pessoa dar uma palestra lá de atendimento ao cliente, que é a saudosa Tia Ginha. Vocês conhecem a Tia Ginha? Não conheço, mas... Já ouviram falar, né? Não tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente. Mas... Ela propagava a Disney de uma tal forma, e principalmente a questão da qualidade do atendimento, né? O quanto que ele tinha essa preocupação, né? Com a qualidade do atendimento, com o suporte ao cliente que visitava os parques. Então ela era uma historiadora da Disney, e ela transformou isso num trabalho. Ela fez história com isso. Exato. Isso. E ela desbravou. Sim, daí eu comprei o livro dela, tudo isso foi em 2001. E aí ela fazia como se fosse um trabalho corporativo de treinamento para algumas empresas. E ela foi lá fazer esse treinamento de qualidade. E aí eu conheci a história do Walt Disney. Cara, me apaixonei. Aí, a partir dali, comecei a estudar mais, etc. Só que nunca ainda tive aquele sonho, né? Pra mim era muito distante. 2001, né? E ainda pra mim era muito distante visitar a Disney. Pra mim era muito caro, né? Poxa, não era acessível. Não era uma coisa muito acessível. Então, eu não tinha, né? Um dia eu vou, né? Só que eu sempre gostei muito de viajar, sempre gostei, né, de fazer, de vir para o Rio. Eu vinha para o Rio sempre com os meus amigos, tal, né, viajava para o interior, tudo mais. Então esse sonho, né, sempre teve. E aí, né, conheci a Débora, minha esposa, né, em 2004. E aí, uns amigos ali na mesma empresa, tudo mais. Eu tinha um amigo que ele tinha se formado em turismo, e aí ele falou, Júlio, eu vou para Disney, né, isso já mais para frente. Eu vou para Disney, vamos junto? Falei, vamos, cara, bora, né? Aí conversei com a Débora, falei, e aí, amor, vamos pra Disney?
Ela, vamos? E a Débora, assim, é aquela pessoa que só vai, né? Entendi. Eu organizo Bora, a bora, viagem, bora, eu que bora. faço toda Perfeito. essa... Né, eu que fico preocupado em comprar as coisas. Ela, não, vamos, amor, vamos, só vamos. A gente, na época, a gente namorava, né? E a gente namorava, ou já era Isso. noivo? Não, namorava. A gente namorava e aí ele falou, vamos. 2012 isso. Isso. Aí em 2012... Aí foi a primeira vez que a gente foi. A gente Legal. realizou o sonho. Cara, dólar a 2,11, 2,12. Putz. Né? Primeiro dia que a gente chegou em Orlando, nós fomos no Walmart, como todo mundo faz. Aloprou, né? Gastamos $700 no Walmart. $700. E tinha acho que $2.000 em dinheiro. A gente nunca esquece que ele comprou uma camiseta do Pateta. Verde, que eu nunca Verde. usei, cara. Que ele Uma não, várias, né? Eu trouxe 15 camisetas aquele dia. Né? Tudo que eu via de Disney eu comprava. Falei, não, vou comprar. Ela viu as maquiagens lá no Walmart, ela ficou desesperada. É barato, né? Cara, aqui é tudo diferente, aqui tem coisas que não tem lá no Brasil. Então, assim, foi, né, um absurdo. A gente ficou muito encantado. Então era aquilo de tipo, é a minha oportunidade de ter uma coisa que eu talvez não tenha. E aí a gente, enfim, comprava tudo. Exato. Então, assim, foi dessa forma que começou. E aí, desde então, né, curiosamente, a gente vai de 5 em 5 anos. Né? Mas assim, não, coincidentemente, não é nada planejado. Mas, cara, e assim, cada vez que nós voltamos é uma história diferente, né? A gente vai melhor, vamos dizer assim, né? Porque você faz coisas que você não fez da primeira vez. Então, cara, aí a gente se apaixonou. Escolhe melhor um pouco o que vai fazer também. Exatamente, exatamente. Sim. Aí você tem uma outra visão também, né? Tem coisas que você faz e que depois você fala assim, eu posso fazer diferente, porque de repente eu vou aproveitar melhor. Então você vai fazendo coisas melhores. Isso. É isso. E da primeira vez, como esse meu amigo, ele é guia, né, turístico e tudo mais, então ele chegou lá, vamos aqui, vem pra cá, né, vai nesse parque, vai naquele. Então ele meio que guiou a gente, Orlando. Aí da segunda vez, a gente foi por conta. Falei, não, vamos por conta, a gente faz o que a gente quiser. Né? Não que não tenha sido legal da primeira vez, mas a segunda vez, né, a gente já meio que fez coisas diferentes, mais a nossa cara. Né? E da terceira vez, aí foi sensacional, cara. Em 2022 foi a melhor. Foi a última, foi a melhor. Aí depois eu falo pra vocês porque foi a melhor, mas é sensacional. Nossa. Quer que eu falo? Ficou curioso? Eu fiquei curioso. A gente vai seguir a ordem cronológica? Por favor, então. Vamos seguir a ordem, então. Perdão. Você falou que você desenvolveu começou, se inspirou em trabalhar com viagem também, mas isso foi recente agora? Foi recente. Não, isso teve alguma relação com o que você viu lá, com essas viagens que você fez lá? Sim. Mas o teu foco hoje é lá também ou é geral? Meu foco vai ser em Orlando, né? A gente está abrindo uma agência de turismo com foco em Orlando. Estamos ainda, né, arrumando as coisas, mas em breve ela vai ser aberta. E com certeza com foco em Orlando e nos parques. É muito comum isso acontecer, né? O cara que fica apaixonado por Orlando, ele vai quer trabalhar com isso de alguma forma, né? Mas o que assim, a gente é bem consolidado hoje, né, no nosso mercado de trabalho. A gente trabalha em empresas de tecnologia, né, dados, então a gente é bem consolidado. E nos últimos anos a gente nunca teve tempo de pensar em coisas, né, em planos B, por exemplo. Aí nos últimos anos, né, depois que o Pedro nasceu, eu falei, a gente precisa pensar no plano B, amor. Vamos pensar no plano B, né? Porque mundo corporativo você sabe como é que é. Né? Aí eu comecei a pensar até em ser corretor de imóveis, né? Pra você ter uma ideia. Falei, corretor de imóveis acho que é uma coisa boa. Aí comecei a pesquisar, falei, não brilha os olhos. Falei, vamos ver outras coisas. Aí comecei a tentar ver outras coisas. Ela já vendeu Mary Kay. Então assim, cara, não era coisas que, né, nos davam aquele entusiasmo. Aí um dia deu um start, falei, viagem, cara. É o que eu gosto de fazer, né? Sou apaixonado. Vou fazer sem esforço nenhum, né? É uma coisa que eu pesquiso sempre. O meu hobby é pesquisar preço de passagem para Orlando. De 15 dias eu tô pesquisando lá, cara. Porque, né? Mas você só viaja de 5 anos para lá. Só mais lá. E fica de 15 dias pesquisando, gente. Coincidentemente. Mas uma coisa que ele falava, e aí meio que caiu uma ficha, porque ele falava assim, eu falava pra ele, falei, você adora fazer isso, por que você não faz isso então, né? Ele falou que meu sonho é trabalhar viajando.
Mas Então, Sim. por que não, né? Mas isso nunca vinha na cabeça porque, né, você ficava muito focada no trabalho lá. Sim. Né? Então, você não tinha tempo de pensar um pouco fora da caixa. Desculpa, gente. Nada. E aí, de repente, eu falei, meu, acho que eu me encontrei, hein, amor? Vamos. E ela super topa, né? Eu sou muito Tudo- bora. Cara, fala, ó, eu começo a vivenciar a viagem, né, tipo, 10 meses antes, quando eu tô planejando ali. Já começo a vivenciar. Aí passa um tempinho lá, pra onde que nós vamos? Ah, pra tal lugar. Ah, tá bom. Aí, e aí, quando que nós vamos mesmo? Ah, tal data. Ah, tá bom. Cara, ela só vai. Eu falei, o passaporte. Coisa Eu que boa, vejo o é. passaporte. Eu que fico com crise de ansiedade antes, né? Eu falei, nossa, será que vai dar tudo certo? Eu fico nervoso, eu não fico? Nossa, eu fico pensando, meu, será que o voo vai atrasar? E me Será que o pergunta passaporte, 20 não sei o vezes, quê? você fez isso? Você fez isso? Eu já fiz. O passaporte tá em Gente. dia, tá não sei o Já quê. viram, Ele é um mega meme? tenso. Já viram um vídeo que é um sucesso no TikTok, que é um casal, aí ele fala assim, eu sou a fulana. Aí ele fala, eu sou o cara que olha tudo lá. Ela, eu sou a fulana. De novo. Eu sou o cara que olha o carro, olha ela, eu sou a fulana. Aí eu tô só curtindo, tá ligado? Com um drinkzinho na mão. O cara, não, eu olho o carro, eu converso, eu resolvo, aquela. Ela eu sou a fulana. Entendeu? Muito bom. É Sabe muito o que é legal. legal? Que ela topa tudo. Ah, isso né? aí. Então, se eu, sei lá, vamos no teatro XYZ, vamos no jogo da NBA, vamos. Ela topa tudo, cara, isso que é bom. Né? Eu planejo, mas ela topa tudo. Legal. Então, é assim, cara. Então, assim, desde então a gente começou a organizar as coisas, deixando bem devagar, como é um plano B, né? Então, a gente tá indo bem devagar para lançar ela certinho, né? Mas é legal, é bom que você usa as suas histórias, os seus perrengues pra poder ajudar as outras Total. pessoas, né? Exatamente. E perrengues tem. Quem é que tem problema com sorvete errado aí? Nossa, cara. Eu acho que fui eu que pedi errado. A gente tava numa loja. Qual foi o ano, só pra vamos voltar pra essa viagem? Essa foi a 2012. segunda, 2017. 2017. Foi a segunda vez. 2017. 2017 foi na época que eu tava lá, não foi? Isso. Setembro. Isso, furacão. Finalzinho de setembro. O furacão foi embora, a gente Foi chegou. início de setembro o furacão, se não me engano. A gente chegou no final. É, Final tava de indo setembro embora a gente. provavelmente. E aí tem a Main Street. Main Street, que é a principal, e aí tem uma sorveteria, né? Eu não sei se ela vende só sorvete, mas enfim, a gente pegou a fila, e aí era uma fila considerável, e chegamos lá, não falamos inglês, pedimos o sorvete. Ice cream, Ice cream, please. please, Entendeu? ice cream, please. Tá claro. Enfim, era um sorvete, mas eu não consegui falar muito o sabor do sorvete. Mas qual sabor que você queria? Era... Eu acho que era caramelo. É alguma difícil. coisa não, assim. caramelo não dá. E aí eu não Caramelo não conseguia dá. meio que falar. Enfim, pedimos o sorvete e pegamos. Aí você pede no caixa aqui e retira do lado. E do lado a gente foi lá retirar. Aí veio na piazinha do Mickey. Aí já fica, nossa, que sim, delícia. A famosa lojinha de esquina da pia do Mickey. Ele é direita, né? Isso. Esquina, assim. Exatamente. Em frente a Casey's Em Corner. frente ao melhor cachorro-quente do mundo. pra Eu avisar você. esqueci o nome. Eu também não lembro o nome da lojinha. Ice Cream Parlor. Deve ser. Nossa, veio, gente. Olha. Deve ser. É Ice Cream Parlor. E aí pegamos a pia e eu fiquei encantada com a pia, né? E não reparei no sorvete, saímos. Aí quando a gente foi tomar, eu falei, não é o sorvete. Aí ele falou assim, já estamos aqui, então vamos comprar outro. Pegamos a fila de novo. E aí ficamos na fila, quando a gente chegou lá para pedir o sorvete, a atendente virou pra gente e falou assim, vocês já pegaram a fila? Tá tudo bem? E aí a gente falou, não, é que a gente pegou o sorvete errado. E aí ela falou assim, não, então vocês não precisam comprar, a gente te dá outro. E aí que eles legal. deram outro pra Outro gente. sorvete ou outra pia? Outro sorvete. Na mesma Na pia. mesma Na pia. mesma. Também eu tô querendo demais, né? Não Mas gostei já dessa tinha pia. comido aquele da pia, não? Não, a gente deu uma garfada, assim, Ela uma colherada pegou, e já trocou, pegou e ela trocou trocou. lá. Ah. Mas assim, foi super legal. legal. Porque, enfim, ela viu que a gente... Primeiro que ela lembrou, né? Tipo, vocês passaram aqui. E aí ela Uma trocou. galera passando o tempo todo. Exato. É. Então foi muito legal. Assim. Mas é o seu A rosto, gente eu te já- falei. é. Olha assim, fala assim, Já conheço esse cara de algum lugar. Conheço em algum lugar. Pode ser o rosto do Você veio aqui e Júlio. comprou um sorvete agora, viu? Mas a gente fica achando que fez coisa errada, né? Quando eles fazem assim, não, pode ficar. Eu falei, meu, nossa. A gente não tá cara, acostumado, né? Eu não paguei, não, mas eu quero pagar. Eu falei, não, mas pode ficar, não sei o que, a gente troca aqui. Cara, parece que a gente faz coisa errada. Quando eles fazem dessa forma com a gente. Meu Deus do céu. Mas eu acredito que o sorvete, ele
acho que é mais um magic moment do que um perrengue, né? Sim. O perrengue, eu posso citar um que foi bem engraçado, que foi o... A gente foi pro Magic Kingdom e a gente não olhou a data. E aí era uma data No que ia mesmo ter ano. um evento. Ah. E aí o parque fecha Evento à noite. antes. E a gente tava lá esperando os fogos do castelo. Nossa. E aí veio um atendente do parque, pediu pra ver se a gente tinha uma pulseirinha. Era Halloween? Não, era um evento fechado. Um evento de uma empresa fechada, acho que era Swarovski, né? É, não Mas lembro. era Ui, que evento, chique. Era ou Swarovski ou Pandora, mas era um evento... DP Swarovski, mandar meu currículo pra lá agora. Enfim. Não, porque até o castelo mudou de cor nesse dia, ele ficou todo prateado. Era muito legal. Foi, Nossa, que foi legal. Um negócio absurdo. E por que a Empresa gente com sabe que dinheiro. o castelo ficou prateado? Porque a gente ia tentando não sair do parque. Eles pediram a entendi. pulseira e a gente vai sair. Aí a gente ia um pouquinho pra trás. Aí passava um tempinho, vinha outro atendente. Olha, tem que ter a pulseira. Ah, então... Aí a gente ia um pouquinho pra trás, até Eles que vão eles empurrando. conseguiram tirar a gente do parque. Não dá pra ficar lá, gente. Não dá. Enfim, mas esse foi um perrengue, porque a gente não sabia Sim. e acabamos não vendo os fogos. E a gente Nossa. conheceu uma família de brasileiros lá, que tava o pai, a mãe e 3 filhos. E eles também não sabiam. Então, assim, você vai, marca o dia, um dia específico, que a gente não tinha outro dia pra voltar pro Magic Kingdom. A gente não vai ver os fogos, cara. Putz. Nós não vimos frustrante, os né? fogos em Não viram 2017. mesmo. Não vimos. Caraca, que E essa droga. família também não. Porque E vocês não chegaram a ver o horário que fechava o parque? Não, Porque porque não sabia. provavelmente ia estar lá, nessa né? época a gente nem pesquisava direito. Né? Aham. Falei, vamos tal dia pro parque, vamos, porque encaixava ali no nosso Não tinha, roteiro. não tinha limite também nessa época de tempo de ingresso, de dia. Não tinha. Ou não tinha ou era bem longo o limite. E É, e era enorme longo, isso. era. E eu sei que a gente não ia conseguir voltar, porque os nossos dias estavam todos tomados com o parque até o final da viagem. Aham. Aí, depois que a gente saiu, eu falei, a gente não vai ver os fogos, Débora. A Débora, não, tudo bem. A gente É já assim. viu em 2012, totalmente diferente. Não, Outro show, pô, era tudo outro bem. show. A gente vai ter que voltar Exato. pra assistir. Que foi o que aconteceu em 2022. Exato, Voltamos. Nós voltamos. Na Universal vocês tiveram encontro com o Popeye e com a Olivia Palito? Pois é, cara. Pois é. Né, isso foi em 2012, na primeira vez, né? Com esse nosso amigo, tava lá junto, o Raul. Inclusive ele é carioca, de Madureira. Aí, Ah, legal. Tinha que ter um carioca. Portelense. E flamenguista. Terra É, boa. e ele mora na rua Clara Nunes, em frente à Portela ali. Ele, assim, aquele carioca, né? Sorrisão. Da gema, né? da gema. Exato. Ele mora em São Paulo há muitos anos, mas ele não perde, né? Esse ar carioca dele. E aí nós estávamos lá, eu e a Débora, né? Ele e a esposa dele andando, de repente, a gente ouve assim de fundo: Brutus! Brutus! Come here, Brutus! Come here! Take a picture! Aí eu olhei a Olivia, o Popeye e eles me chamando de Brutus. Brutus era ele. Eu olhei assim, eu era um pouquinho mais fortinho, né? E tava com a barba do jeito que tá hoje. Cara, daí eu olhei pra dentro e falei, eles estão falando comigo? Quando eu olhei pra trás, meu amigo rachando o bico. É você mesmo. E dando risada. Que legal. Falei, não sei onde enfiar a cara. Daí eles vieram, aí a gente teve que tirar a foto com eles, que eles que pediram pra tirar a foto com eles. E quase que eu arrumo emprego lá de Ah, que legal. personagem. Pô, Eu tem já a vi esse foto aí. Popeye lá, ele tem um bracinho meio... Não tem? Exatamente, Eu já vi esse Popeye lá, exatamente. ele tem um bracinho... Acho que ele fica Sei. perto daquele brinquedo lá, O que molha. De molha. O esse infernal que molha. Pai, Senhora. eles ficam Vocês perto foram aí, nesse fica brinquedo? fogos, Sim. Fica perto do brinquedo que molha. Molha não, né? Molha não, né? Que dia te dá que- um banho. E outra, e fica gente em cima, compra É. pra tirar água em você. É. Aham. Tem uma estátua ali do Popeye, eu acho. Tem. Tem uma foto, Tipo, tem uma estátua ali. sim. E no dia que nós fomos, tava meio frio, né, esse dia. É, fica bom. Essa Olha o braço, ó, viu? Que legal. Ai, cara. É porque você tava Engraçado. também com a blusa vermelha. Preto bruto da blusa vermelha. Exatamente. É, nossa, pode crer. Nossa, puxei essa Que dessa isso, e hein? foi Foi lá, mesmo. aqui, ó. Foi mesmo. Bom dia e Eu não companhia, com a lembrava. Eliana aí, ó. Caraca, Eles que ficaram tão legal. emocionados, os personagens, em tirar foto comigo, que olha, eu vou te falar. Ah, vou te falar, não gosto de criticar não, mas essa Olivia tá com uma carinha meio assustadora pra mim, assim, Ela vou tá te falar. estranha. Ela tá meio Olivia. estranha assim, mesmo. Eu tenho pesadelo, assim, tipo...
Meio entendeu? Princesa Leia também, Meio né? até- Com esse É, negócio nossa, aqui, né? Verdade, Pode verdade. crer. É. 2012. Mas gente, o olha. Brutus não foi o único personagem que ele recebeu proposta. Nossa, é verdade. Teve no Magic Kingdom também. Não posso falar já, gente? Tô trabalhando. ué. Emprego, Não. propósito de emprego. É, propósito de emprego. Assim, me confundem com vários... Tá vendo? Você falou Tá que... vendo? E assim, me confundem com vários personagens também, né? Personagens fictícios, vamos dizer assim. Aí a gente tava naquele brinquedo do Monstros S.A. Sim. Aquele que é como se fosse um Stand-up. stand-up comedy. Sim. Né? Bem Monsters legal. Inc. Floor, Isso, Left esse Floor. mesmo. Monsters Inc. É, esse mesmo. E assim, eles começam a conversar, e assim, a gente não fala inglês, né? E eles conversam com a plateia, né? Interagem. E aí, né, num determinado momento lá do stand-up, ele começou a falar da Boo, e aí apareceu uma menininha na plateia, né, e uma luz em cima dela, assim. Então, olha, a Boo tá aqui, né, aí começou a conversar com ela, tudo mais, e ela respondia, né, a menininha, tudo mais, em inglês. E aí, falou, tal personagem tá aqui, que é aquele personagem... Randall. O Randall. O Randall tá aqui. Aí apareceu um senhor magrão que era a cara do Randall, cara. A cara do Randall. Aí eu falei pra Débora, não, isso aí é combinado, né? Porque eles falam um texto ali mesmo. Ele pergunta, a pessoa responde. Então, assim, fica uns 5 minutos falando. Não sei se vocês já foram nesse brinquedo. Sim, é muito legal. Então, eu falo, não, é combinado. Também não parece um entendi texto. nada, mas fui. É. E aí, beleza, né? E do nada, uma luz na minha cara. Aí eu falei, nossa, tá atrapalhando essa luz, né? Aí quando eu vejo pro telão, me mostrando. Aí eles, Sully, não sei o quê, Sully? Não, Sully não. Aí eu falei, meu, olhei pra Débora e falei, vai falar alguma coisa? Eu vou falar o quê? Não entendo nada. Só fica... É um susto, é. Aí uma coisa que eu entendi, eles falaram, faz um barulho aí, Sully, não sei o quê. Deu, uau! Aí beleza, meu, ele fez uma pergunta, te juro, parecia um livro a pergunta. Pra você? É sacanagem. É sacanagem. Aí eu olhei pra Débora, o que ele falou? Dela, não sei. Falei, meu, 2 anos de cultura inglesa e você não sabe? Eu não sei. Aí eu, uau, de novo. Só que eu acho que esse Raul tava meio fora do contexto, porque ele já tinha meio que feito amizade com a Boo, então... Aí eu fiz, uau. Aí todo mundo começou a dar risada. Aí eu falei, então- perceberam que eu não falo, né? Valeu. Aí tiraram a luz de legal. mim, já foram pra... Próximo. Já pegaram, senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Isso, não tá Aí eu cooperando. falei, que vergonha, Não, é cara, sacanagem gente. isso, coisa completa. Uma vez, não sei se foi a Ana ou a Elza, sei lá, perguntou o que eu recomendaria pro Olaf quando viesse pro Brasil. Porra, eu fiquei meio assim, desculpa o palavrão, eu fiquei meio, não entendi nada, meu amigo lá rindo pra caraca, eu, Isso foi a Ana, cara, maldita Ana, cara. Foi a Elza não, foi a Ana toda simpática, querendo ser simpática comigo. Tipo assim... Ué, faz parte do... mas tinha que perguntar Da coisas mais interação. simples, né? Tipo, where you from, what's your name, sei lá, entendeu? Pô. A próxima você leva o Davi. Não, e assim, Leva o Davi, é verdade. Exato, Davi, poliglota. Né? E essa questão de perrengue de não falar inglês, a gente, nessa primeira viagem também, nós estávamos indo pro Magic Kingdom, e tem a parte que você entra no estacionamento, que é uma cancela que vai para 2 parques, e depois você escolhe qual parque que você vai. Acho que é Magic Kingdom e Hollywood Studios, se não me engano. Mas é a mesma entrada ali, vamos dizer, né? Que você passa ali. Lá na frente, óbvio, cada um tem seu estacionamento. Mas eu não sei se vocês lembram disso. É uma entrada só. Só se você indo, de repente, um outro caminho por hotel. É um caminho específico que você vai pro... Daí lá na frente você escolhe qual dos parques que você escolhe. É como se fosse uma rodovia, né? Então tem as rodovias, aí tem as plaquinhas lá pra qual parque que tu vai. Mas aí, quando você entra numa cancela, ali, dessa cancela pra frente, tem 2 parques que você pode ir. Um é Magic Kingdom, que é certeza, o outro, se não me engano, é Hollywood Studios, eu não sei. E aí esse meu amigo ele ia dar carona pra gente, ele não ia no Magic Kingdom esse dia. Aí eu tava pesquisando lá, falei, vou falar drop-off, que é carona, né? Aí eu cheguei lá, porque daí não precisava pagar no estacionamento. É bem na parte que paga o estacionamento, daí não precisava pagar o estacionamento. Aí eu cheguei, drop-off, eu que tava dirigindo, né? Aí o cara olhou assim pra mim, um senhor, né, já. Aí eu olhei assim, olhei pra Débora, falei, drop off. Aí o cara... Eu falei, Débora, o que ele tá falando? Gente, é um cachorro isso? Aí a Débora, não sei. Eu falei, 2 anos de cultura inglesa, você não sabe, Débora. Aí eu, drop off.
Ele... Ficou Falei, bravo. Raul, o cara tá rosnando pra mim, meu. Ele rachando o bico atrás do carro. Aí eu falei, Magic Kindle, drop off. Ah, ok, where? Drop off Magic Kindle. Ele tava falando where. Só que ele tinha um sotaque, sei lá, texano, tá. que ele ficava e eu não entendia nada. Gente, meu. Aí, beleza. Aí ele ficou bravo, cara. Ele ficou bravo comigo. Tem umas pessoas que não têm muita paciência, né? paciência. Mas achou que tava tirando sarro, porque só repetia, entendi. né? Eu comecei a dar risada, né? Ele achou que eu tava tirando sarro dele. Fica nervoso, ri, né? O cara falou assim, pô... E uma outra rindo da minha vez cara. também, essa questão de não falar inglês, cara. Eu falo pra Débora, ainda bem que a gente não fala inglês, especialmente eu não teria história pra contar, né? Aí a gente tava lá em Miami, no jogo do Miami Dolphins, e aí deu um intervalo, eu fui no banheiro. E o banheiro tava uma fila gigante, né? Aí eu entrei na fila ali, beleza. Tô indo pro banheiro, aí eu sinto um moleque vindo falar aqui no meu ouvido. Não sei o que, motherfucker. Não pode falar palavrão, desculpa. Aí começou a falar um monte de inglês palavrão. também não. Aí que o Davi vai ficar incomodado. Vai, só o Davi que vai... Aí começou a falar um monte de... Eu olhei assim pra ele, ele olhou assim pra mim. Aí, né, falei, o que foi, né, em português. Aí ele, não sei o que, tal, beleza. Entrei no banheiro, né. Saí do banheiro, quando eu saí, a fila, ela tava gigante. Só que quando é um corredor que você sai do estádio... eles abrem espaço para as pessoas passarem e a fila continuava do outro lado. E eu entrei exatamente nessa parte da fila. Ah, igual no mercado. Eu entrei no meio da fila. E a galera que tava lá atrás, todo mundo ficou doido, né, comigo. Eu nem Igualzinho no percebi. Carrefour. O pessoal me xingando, entrando no banheiro me olhando com cara feia. Falei, caramba, meu. Ou seja, né, já meu, fiz quase que eu apanhei. No mercado? Lá. No Preço Não, Nick? no mercado não, na D23. É, Eu furei sim. uma fila absurda, monstruosa, mas muito sem querer. Muito sem querer. Eu só percebi quando eu já tava entrando. Eu falei, não Já vou era. sair mais. Mas o que importa é a intenção, né, gente? Não tinha maldade não- de furar não. a fila. Cara, Não tinha. quase que eu briguei com o cara ali, eu que tava errado. Mas tu não tá entendendo o que ele tá falando também? Exatamente. Né? Acho que deve ter pensado, esses latinos, esses tinha brasileiros, que né? ser. Provavelmente. Cara, mas Acontece. assim... O que houve na manta? Nossa, eu tenho uma relação... Eu falo De amor e ódio. uma relação tóxica com a manta. Eu falo- Porque eu amo essa manta, cara. Nossa, pra mim é a melhor montanha Cuidado com o que russa. fala, eu amo Samantha. Só pra ficar... Só vamos tomar cuidado com falar, não, eu amo Samantha. assim? Aí Quem é a Débora... Samantha? What? Samantha? Aí, então, ó... Né? Não seja por isso. Pode entrar, Samanta. Aí, ó. Oi, Samantha. Samantha do chamado, né não? Samara. Samara, então, desculpa. Samantha é o que no Frozen 2 que o Olaf tá cantando, aí ele para e fala, Samantha? Meu Deus, Frozen 2, cara, tua filha vê. Ela já pegou só um. Pelo amor de Deus. Agora minha filha, Também a relação tóxica da minha filha é com a Moana. Ah, perfeito. Entendeu? Cara, a manta é o seguinte. O SeaWorld foi o primeiro parque que nós fomos da vida, assim, em Orlando, né? Então a gente é acostumado com o Play Center em São Paulo, né? Chegando no SeaWorld ali. E a manta foi o primeiro brinquedo, né? O primeiro brinquedo, a primeira montanha-russa, então, primeiro de tudo. SeaWorld, primeiro parque. Que ela tá na entrada e a também. manta, Ela é a exato, primeira, ele senta de direita cara pra ali. ela. Terrorzinho, Exatamente. terrorzinho. Mas dá de cara pra ela. Exato. E aí nós fomos. Cara, pra mim eu fiquei maravilhado com a manta. Falei, nossa, meu, que volta leve, não sei o que. Leve? Nossa, eu achei muito leve, Porque cara. a gente é da montanha-russa, né? Entendi. A gente gosta dos Mas aquilo ali foi um lanchinho Exato. pra Pra vocês. gente, A gente é acostumado com o Play Center, então a manta pra mim era É um lanchinho. Foi suave. Exato, suave, nossa, e voando assim. Pra mim era uma I believe morte I can limpa, fly. sabe? Se Morte acontecer limpa, assim, muito é uma morte coisa. limpa. Muito Se eu bom. morrer aqui, cara, eu Vou tô morrer tranquilo, feliz. vou pro céu direto com os anjos e tal. Porque ela é fluida, né? Como você vai deitado, com as pernas soltas, assim, você abre os braços. Nossa, a gente foi umas 3 vezes esse dia na manta. E aí, cara, eu me apaixonei. Aí, quando nós voltamos em 2017, eu falei, eu quero ir na manta, né? Manta, porque me apaixonei. Vou fazer aquele melhor lanchinho de novo ali. montanha-russa, exatamente. Cara, chegamos, entramos na fila. Quando eu entrei no brinquedo, sentei, eu fui fechar, não fechava. Eu tava gigante, eu tava Ele muito gordo. engordou muito. Eu tava muito gordo. E o negócio não fechava. Eu falei, caramba, né? Tem alguma coisa estranha. E assim, você vai passando o tempo, você vai engordando, você nem vai percebendo que você tá, né, tão parrudo. Você se vê E todo dia, você não exato, percebe. né? Você Sim. vai colocando aquelas roupas mais confortáveis, né? E realmente foi um tempo que eu engordei bastante. Porque eu jogava futebol americano.
Aí eu parei de jogar futebol, só que eu continuei comendo igual, né? Aí aquilo. Jogava futebol americano. Jogava futebol eu também que americano. joga rugby lá em São Paulo, inclusive. Eu jogava no Corinthians Steam Rollers. Maneiro, cara. Joguei por 2 anos lá. E aí parei de jogar mais ou menos em 2014. E aí, né? Fui Só uma importando, pergunta, né? Desculpa um parênteses. Imagina. Você fazia o que no futebol americano? Eu era right tackle, que é o L, porque eu era grande. Era Defesa. o cara que protegia, o cara que protegia o quarterback. Ah, então ataque. Protegia o Do lado bonitão. direito. Protegia o bonitão. Quarterback não é o Exato. bonitão? É, o Tom Brady. Só esses pra- caras, O né? bonito. Não, bonitão. Ele é bonitão. O ex-marido da Gisele, né? Estamos que o pessoal errados? conhece. Perfeito, não. Então, ele é o bonitão mesmo. quarterback, né? Exato. E aí você protegia o cara, o zagueiro Protegia protegia o ele. cara. Meu papel era proteger Não quebrou esse nada, cara. não? Cara, eu saía do treino e ia pra farmácia. Ó, isso aqui foi... Quebrava o dedo, Deus. ó. Gente. Nossa, cara, era Nossa. absurdo. Era muito Que complicado. profissão legal, né? Não, eu já era velho, né? Eu já era velho, não precisava fazer aquilo, né? Então era hobby. Cara, era hobby. Precisava hobby fazer legal. Mas o companheiro de time dele era nada mais, nada menos que o Alexandre Frota. Jogava com frota? Jogava com Frota, cara. Frota. Gente. Jogava com o Frota. Né? Mas não era contra o Frota, Não, só não, pra ele era saber. do nosso time. Ah, Ele era do então time. menos mal. Se for pra... Vamos lá, se for pra fazer alguma coisa desse nível, que seja com frota do teu lado. Entendeu? Do seu Exatamente. time, né? Ah, Não, cara, nossa, o time chegava nos lugares assim, viajava, né, pra jogar. Nossa, o que vinha de gente pra assistir por causa do Frota era absurdo. Caraca, que maneiro. Era um bom time, assim, o time do Corinthians ficou, acho que 2 ou 3 anos invicto, né, na época. Eram uns 40, 50 jogos, assim. Gente, que maneiro. Era Mas legal. o, e o quarterback era americano. Era americano. Ele veio de lá pra E era jogar. bonito também, só pra saber. Não era Não era igual o muito Frota, Eu achava não. o Não era igual Casey o Frota. Casey Frota. Bom, Mas, cara, fechando parênteses, eu queria só saber um pouquinho mais sobre essa Exato. curiosidade. Só uma curiosidade. E aí não fechou. Aí veio o cast member lá do SeaWorld, né? Ele apertou, quase, né, com o pé assim. Cara, o negócio não fechava. Daí eu olhei pra Débora, ela com aquela cara de decepção. Falei, não, vai você que eu vou depois. Aí eu saí, desci. Aí beleza, daí ela foi e tal, daí ela voltou, você tá bem? Eu falei, não, tô, de boa. Aí depois que eu percebi, né, que na frente de cada montanha-russa tem, né? Tem a cadeirinha. Tinha percebido. E assim, como eu nunca precisei, né? Falei, nunca precisei testar. a cadeirinha. Né, Sim. nas rides. Aí eu comecei a testar em todas, dos parques inteiros de Orlando. Cara, eu não ia em 80%. Nossa. Eu fui na Rocket, por incrível que pareça, né? Do Universal Studios. E acho que só, né? Na Gringotts eu não consegui ir, lá do Harry Potter. Na Hulk eu não consegui ir. Nas Perdeu outras as do SeaWorld eu não melhores. consegui ir. Falei, quase estragou a viagem. Quase estragou a viagem. Mas aí eu falei pra ela, a gente precisa voltar pra eu, né? Ir na Manta de novo. Então eu vou Tinha bastantes emagrecer. motivos pra voltar. Aí voltamos pro Brasil. Cara, fiz uma baita de uma dieta, né? Perdi 8 quilos em 3 semanas, assim. Só que aí você fica naquele efeito sanfona. Você perde, engorda de novo, você perde, engorda de novo. Aí eu fui no médico, conversei com ele, aí decidi fazer a bariátrica. Então eu fiz a bariátrica em 2018, né? E aí, contando os dias. Aí em 2020 a gente ia voltar. Falei, nossa, agora eu vou na Manta. Agora, né? Só que aí entrou a pandemia, a gente adiou por 2 anos. Aí nós voltamos em 2022. Aí beleza, né? Tô lá na Manta, só que... né, Ainda na manta. Ainda. desgraça pouco é bobagem, né? Tô lá, nossa, na hora que eu sentei assim na cadeira, o cara baixou, eu falei, que delícia. Abri os braços, o negócio virou assim, aí fui, cara. Nossa, sensacional. Aí voltei, tinha deixado meu boné, né? Minhas coisas ali naquele espacinho pra deixar, pra não voar, tudo mais. Aí quando eu olhei, cadê meu boné? Sumiu meu boné. E era um boné cor meio um cinza, meio gelo, assim, mais clarinho, né? Do New York Yankees. Então não era um boné, assim, casual, né? Porque geralmente é preto, E dos azul Yankees escuro. era maneiro, Exato, pô. E você deixa do outro lado da Exato, do ride, outro lado, Você né? passa do Sim. carrinho. Só para o Exato. pessoal que tá em casa, você tem algumas montanhas-russas que você... Não são todas que tem isso. Mas algumas você passa do carrinho, você vai pro outro lado, do lado da saída. Que teoricamente não tem ninguém ali, porque é a saída. Né? Atravessa o carrinho A não todo. ser que venha outro carrinho. Até, inclusive, eu acho que as montanhas que vêm mais de um carrinho não tem essa opção de você deixar a coisa lá. Porque vai sair uma galera Tem. atrás de você que pode levar outras coisas. Mas tem, pô. Tem? Tem. Aí, Tem. então, contar com Deus mesmo. Tem. Entendeu? Com Jesus. Pede pro Jesus É. E, orar cara, pra você. E foi exatamente isso que aconteceu. A Manta tem 2 carrinhos, por exemplo. Quando
eu cheguei, eu fui olhar, cadê meu boné? Não tava. Meu celular tava, né? Mas o boné não. Aí eu olhei pra Débora e falei, meu, pegaram meu boné. Aí eu chamei o cast member, aí ele veio e falei, meu boné, né? Sumiu e tudo mais. Dele, putz, sério, sabe? Você vê a cara de decepção dele, né? Pelo fato de terem levado e ele não ter percebido ali. Sim. Aí ele, caramba, eu falei, Débora. A Débora falou, meu, relaxa, você vai achar, porque o boné é diferente, né? Então, vou mandar aí no parque que uma hora a gente acha, né? Cara, eu saí da manta, aí eu vi um grupo de adolescente, era excursão de escola de uma high school da Geórgia, lembro até hoje. Eu olhei, estava com a camisetinha lá, Geórgia, Disney, não sei o quê. Quando eu vi um moleque com meu boné lá, aí eu olhei, falei, Débora... Ela falou, acho Quais que as chances também, né? Pô, de não ser o seu. Até porque o cara, o cara é da Geórgia também, né? Que tá com a mulher dos Yankees. Pois é, Tá, vendo? tudo bem. Fica aí, ó. Fica aí, ó. Eu jamais ia pensar nisso, porque eu não faço a mas menor ideia eu das tenho coisas. capacidade de policial aqui, ó. Perfeito. Pra Aí eu investigador. falei, não pode ser, cara, da Débora. Eu acho que pode. Falei, eu vou lá. Aí eu cheguei assim, o moleque tava de costa. Meu, moleque muito branco, assim. Branco, olho claro. Eu fiz assim, ó. Nas costas dele. Te juro, acho que ficou a marca do meu dedo. Nas costas desse cara. Aí eu falei, your hat? Ele me olhou assim. Até engrossei a voz. Your hat? Aí ele me olhou assim. Oh, I found it too. Falou que achou pra mim o boné. Aí me deu. Falei, Cara de pau. Aí me deu. É isso, né, o Davi que fala, né? I found it too. Thank you, David. David. Aí eu peguei, olhei pra ele assim, pus o boné, né? Não, eu olhei, né? Porque eu tava com o boné na cabeça ainda, olha, né? Aí eu tirei o boné dele, olhei assim, pus, pra ver se era meu, na verdade, eu olhei, não porque ele tava com a cabeça. Aí eu olhei, era o meu, que tava enrugadinho assim atrás. Aí eu olhei pra Débora, ela dando risada. Ela dando risada. Eu falei, meu, ela é do Capão, né, cara? Vocês conhecem o Capão Redondo lá em São Paulo? Não. Nossa, nem queria conhecer. É onde toca a música dos Racionais? É quebrada Racionais de lá? Quebrada, Pô, tá quebrada. visitando Racionais esses dias, cara. Então, Falei, cara. a maior parte dos municípios que ele fala, dos bairros que ele fala, É mesmo? são lá. Tá, E Aquela aí região. eu morava Zona lá. Sul ali. Zona Sul. Aí eu falo, meu, casado com a menina do Capão, o cara vai me ver se assaltado aqui Da nos onde Estados vem Mano Unidos, Brown, velho. Bira, todo mundo. Todo mundo vem Eu de saí lá. de lá pra ser assaltada aqui em Não Orlando. vou mesmo. Por um adolescente da Geórgia? Não. Te juro, eu acho que o moleque não ia me ficou esquecer, assim, porque ele ficou mais branco ainda. Ele me olhou e eu bravo, sabe, assim, your hat. Por isso que essa relação de amor e ódio com a Manta. Com a Manta, cara. Então, Foram assim, muitos eu só tô momentos, sempre na Manta. na expectativa do que vai acontecer da próxima vez. Então, é isso, cara. Essa relação tóxica com a Manta. Vocês gostam de comer no Oliver Garden? Gostamos Eu de gosto comer também. no Olive Garden. Dá pra dividir. Nossa, Nem Oliver tem Garden é ajuda. muito bom. Dá pra dividir. Pãozinho. Comer uma comida, um prato daquele, divide pra dois. Oh. Né não? Né? E é padrão, né? Porque tem aqui lá em São Paulo também o Olive Garden. É, eu cara, nunca o fui, então, já pãozinho foi em é São o Paulo? mesmo, assim. Não. O Nunca fui pãozinho é o convidado. Alô, mesmo. Oliver Garden, por favor. É. Convida a gente aí. Exato. Nossa, o pãozinho é o mesmo. E aí nós fomos. Quer contar? Aí a gente chegou, pediu bem a salada, aí veio o pãozinho. Mesmo assim, esquema? Mesma Mesmo coisa. esquema. Igualzinho. Aí, mas esse foi era o Oliver Garden da International International Drive. Aí a gente chegou lá, tal, sentou, comeu, ficamos lá, conhecemos, deu risada. Estavam só vocês? É. Fomos embora, saí, né, lá do restaurante. Acho que ele tinha ido buscar o carro. É, acho que eu tinha ido buscar o carro. Você tinha ido tava buscar o esperando, carro. é. E aí, do nada, eu vejo uma correria dentro do restaurante. Aí a funcionária, ela voltou, me chamou, porque eu tinha esquecido meu celular lá. E aí ela saiu legal. pra vir entregar meu celular. Exatamente. Exatamente. Ela falou, ó, seu celular. Mas ela veio num desespero. É. Né? E eu falei, gente, eu acho que eu fiz alguma coisa, né? Esqueci de pagar alguma será coisa. que eu paguei alguma coisa? Exatamente, exatamente. Será que eu não dei o tip suficiente? É. Oliver Garden é um restaurante que o brasileiro gosta de ir lá, né? Ah, é muito Primeiro bom. que tem um preço Acessível. ok, muito ok. Segundo, que dá pra dividir, isso não é nenhuma mentira que eu falei. Então tu pede um prato lá pra uma pessoa, dependendo do que você vai comer, você, Sim. pum, divide. Tem entradinha também. Qualquer coisa também, tu pede uma quentinha pra levar pra casa. É, e tem em tudo que é lugar também lá.
Sim. E você come bem. Come bem, come come bem. bem. É gostosa. É restaurante de massa. É restaurante de massa. Sim. É Então muita tem comida. vários tipos de massa lá e tal. Mas tem massa com camarão, tem massa Tem, com frango, tem tem. massa com carne, tem um monte de coisa. Exato. Inclusive tem uma lasanha frita. Olha. Beijo pra Jamile. Foi Jamile que deu essa dica pra mim. É uma entrada, na verdade, não é prato principal, não. É uma entrada, lasanha frita. Gente, Nossa, bom saber. é muito gostoso. Muito. Confia. Muito quanto? gostoso. Muito gostoso. Eu só Mas pedi quanto? isso. Quanto? De 0 a A 10. ponto de eu não... De 0 a 10, 11. Nossa, Caramba, que olha, responsa, hein? Deve ser muito o mundo tá gostosa. acabando, tá? Aí tem que escolher comer isso no Oliver Garden ou ir lá no Red Lobster. O mundo tá acabando, só pode escolher um. O problema do Red Fodi ela, Lobster viu? é que tem o pãozinho, né? Eu prefiro o pãozinho do Red Lobster do que do Oliver Garden. Deixa pra lá, vou Mariana. responder. Deixa pra lá, Mariana. Deixa pra lá. Lasanha Obrigado, frita. obrigado pela Cara, participação. muito bom a Nosso lasanha quiz. frita. Só queria dar essa dica aí. Muito gostoso. O Red Lobster não A gente não- nos apeteceu, não. Nem o Cheesecake Factory, cara. Que? Sério? É mesmo? A gente não gostou muito do Cheesecake Factory. É Né? porque depois que a gente operou, porque eu também fiz a bariátrica. Aham. E aí depois que a gente operou, a gente passa mal. A gente Sim, come não dá pra mais, comer passa gordura mal. também, não dá pra Então comer acaba lá. que não... Sim, entendi. Agora o Longhorn. Nossa, já comeram Longhorn? Nossa, não, mas muita gente que eu conheço fala de... sensacional. Qual é o Longhorn? É um de carne na International Drive. Ele... É perto da... Em frente ao Quality Inn da International Drive. O Quality Inn, o Avante, né? Aqueles Mas só hotéis tem que esse lá ou tem vários? Tem vários. Ah. Não, o Longhorn acho que só... eu da acho que rede só do esse. Longhorn acho que só esse. Só esse? É. Só esse, mas é Eu sensacional. sei, Uma carne muito boa, muito Mas bem o nome não feita. é passei estranho, por é. O ele nome não várias é vezes. estranho. Não, várias pessoas que vêm aqui falam do É, Longhorn. Esse é vale a muito pena. gostoso. Eu vou Pega o pra lá, T-bone. eu tento comer coisa... Tento. A coisa Audrey saudável. também. A Audrey Entendeu? fala Tento. muito. Mas é difícil. Ah, o Alder tem um canal também, não tem? Tem. Acho Tem. que eu já vi. Aldrinha, um beijo pra Aldrinha, que não me atende e tal. Não, eu Saudades, tô bolado com a inclusive. Aldrin também, só pra falar pra ela. Não, vocês já fizeram as pazes? Fiz nada. Fiz Não, nada. tu tá ainda... Quero o tu Renato tá... me ligando Ai, agora. a lasanha frita. Nossa, gente, pra isso quê, é bom cara? demais. Ah, ela é empanada. Por que botou isso aí, cara? Ela é boa Essa é a demais. entrada? Isso é uma Desse entrada. tamanho? Isso é uma entrada. Gente. Provavelmente pra dividir, Botar um arroz né? aí, eu... Não, Pra pra nós. gente- Tem aqui no de São Paulo? Nossa, Pode não ser, sei, sabia. Pode gente. pesquisar, Mas vê, pode quando, pesquisar. quando Não a próxima vez que sabemos. você for no Oliver Garden, procura lasanha frita. Se tiver, eu vou te falar. Cara, Vala, é muito gostoso. Nossa, uma delícia. É isso aí. que legal. De comida a Mariana entende. Às vezes que ela me É, indicou taurina, coisas... né? Às vezes que ela me indicou coisas boas pra comer, eu comi Taurina. bem. Eu Pô, também, esse taurina. taurino. 15 de maio. Perfeito, 30 de abril. Aí, ó, tá vendo? Perto. Eu comi bem. Você falou do futebol americano, e aí, voltando pro futebol americano, você já foi lá pra ver jogo de futebol americano? Cara. Você e o Frota, e aí, mano? Eu fui sozinho. Vamos ver o jogo. Eu não sei imitar o Frota, meu irmão. Percebeu que eu não sei imitar? Meu irmão, eu não sei como é que ele Não, fala. Tudo bem. É Valeu melhor a não saber, é tentativa. melhor não saber mesmo, né? Cara, eu ia sair de férias e a Débora tinha acabado de trocar, né, de empresa e ela não tinha férias marcada, nada. Aí ia ficar 20 dias ali sem fazer nada. Falei, não, vou, né, fazer alguma coisa. Aí comecei a pesquisar, falei, acho que eu vou pesquisar um jogo da NFL pra assistir, porque eu gosto, né, tudo. E eu torço pro New York Giants, lá dos Estados Unidos, e ele ia jogar, na época das minhas férias, em Tampa. Falei, meu, ó, Nossa, perfeito. cara, comecei a pesquisar 2 meses antes, achei passagem por R$900 na época, 2015. Nossa! Caraca. 2015, R$900. Acho que como eu tava muito próximo, então eles meio que desovaram ali, né, alguns assentos e tudo mais. Era pela Gol, se eu não me engano, até Brasília. Aí de Brasília pegava com a Latam até Orlando, direto. Cara, cheguei no sábado... Foi sozinho? Sozinho. Fui na sexta-noite, cheguei no sábado de manhã. Aí me hospedei num hotel, cara, chama Floridian. Vocês já ficaram nesse hotel? Nem fiquem. Não. Enfim. É, só se for o Gran Floridian. Não. Que eu também não fiquei, pra avisar os interessados. Cara, sabe aquele hotel com um cheiro de carpete podre, né? Sei. E ficava muita gente que Morava ia, lá? Não, que ia lá só moambeiro mesmo, só pra comprar as coisas, voltarem. Sei. Então era um hotel mais ou menos nesse sentido. E ficava no International Drive ali. Mas você não via muito família lá, né? Mas, cara, atendimento em português, né? Assim, nesse sentido foi
né? Eles se esforçavam, vamos dizer assim. Mas era um cheiro de cigarro no corredor, né? O carpete sujo, enfim. Mas foram só 4 dias. Aí cheguei no sábado, passei o dia inteiro lá, aí fui no Walmart, né? Fiz algumas compras. Domingo foi o dia do jogo, aí fui de manhãzinha pra Tampa, né? Na volta peguei uma baita de uma chuva. Na estrada, então fui bem devagarzinho, assim. Aí teve uma hora que eles pararam a estrada, né? Bloquearam lá por conta de acidente e tudo mais. Então foi bem pesado na volta, eu cansado. Cheguei no quarto, aí na segunda e na terça, só compra. Cara, fiz um bate e volta em Orlando só pra comprar e fazia ligação de vídeo com ela. O que você quer? Escolhia. Eu quero isso aqui. Muito bom. Quero aquilo ali. Escolhia. Não sei o Isso quê. aí. Cara, foi sensacional. Eu me senti rico esse dia, sabe? De ir voltar. Ele fez uma viagem bate e volta pra assistir um jogo da NFL. Fazer simples, só compra. ali. Assim, vamos ver a final da Champions hoje? Vamos, final de semana. Exato. Falei, nossa, me senti rico esse dia, mas foi sensacional. Gente. É bom ver o rico Que viver. bênção, É bom ver o rico viver. Mas a experiência de ver um jogo é muito Eu legal. imagino, deve ser A gente maravilhoso. foi, depois ele me levou e aí a gente assistiu... Esse de Miami, né? Do... Miami Dolphins e Tampa Bay Buccaneers. Isso era uma coisa que eu queria muito fazer. É bem Ver um legal. futebol Vamos pra São americano. Paulo? Vocês moram lá. Vai ter em setembro. Chiefs. Então, eu fui o ano passado. Esse Eu ano quero vai muito. ser... O que é isso? Só pra eu saber. É o marido da Taylor Swift. Tudo bom? Por isso que eu quero ir, gente. O Travis perdão. Kelce. Eu não entendo nada de futebol americano, mas eu quero ver o Travis Aí vai ter um Kelce. jogo lá? Vai ter um jogo. Vai ser ele vai lá na Neoquímica Arena. Acho que é dia 5 de setembro. É. É o primeiro jogo da E temporada. você vai? Com certeza. Vai jogar? Não vou jogar. Parou de jogar ou ainda joga? Não, parei. Parou? Nossa, faz tempo. Eu queria essa experiência de ver um jogo de futebol americano em território americano. lá. Deve ser muito legal. sim. Porque assim, se o basquete é legal, sim. imagina o futebol americano. Inclusive tem agora na Flórida futebol americano. Tem, acho que tem Orlando agora também, porque não tinha. E tem Orlando, se não é Orlando, é bem próximo ali Orlando. Não precisa ir a Tampa pra ver, porque eu acho que tem próximo ali agora. Mas você sabe que até os jogos de college são legais. Que eles fazem tudo virar um evento. É o mesmo tipo de evento. Exato. Então, assim, vale a pena também. É muito legal. E aí, quando ele foi, a experiência americana é muito legal. Então, ele chegou no estacionamento, o pessoal já fazendo churrasco, vai com a família, eles chegam muito cedo legal. e ficam o dia inteiro ali. É muito legal. Aí passa um pra mim ficar mexendo com o time, não sei o que lá, não sei o que lá. É muito legal. E eu fui em novembro, né? E em novembro tem aquele Salute to Service, por conta dos heróis de guerra, né? Americanos, etc. Eles fazem um mês inteiro de Mas o que é isso? de exatamente? saudação para os militares americanos, né? E assim, aí homenageei um monte de militar antes do jogo. Todo mundo legal. que passa, né, vestido de militar, eles, né, tiram foto. Os caras são muito sinistros, Cara, né? absurdo, Cara, é é bom. absurdo. Aí passa... E todos os jogos passa aquele... Não sei se é Esquadrão da Fumaça que chama, os Esquadrão aviões. da Fumaça, Mas deve- faz a bandeira dos Estados Unidos. Que assim. maneiro. Os caras são muito Bem no finalzinho do É hino, outro assim, nível. bem sincronizado, tudo bem legal, cara. Muito É Pô, um é uma experiência que evento, né? eu quero ir. Mesmo sem entender nada de futebol americano, a gente vai. Mas tem que ter aquele negócio que passa a bola, passa no meio ali, Não, entendeu? a galera É ali. gritou, você grita. Não, tem aquele negócio, aquele U. Grandão, A bola tem que passar ali. Entendeu? No chute. ali, tá bom. Ou então o cara passa correndo ali, naquela linha. É isso. Tá, perfeito. Entendeu? Ela tem- Né? ele só tem que chegar Ficou do isso, outro tipo, lado. Exato. E aí fica um monte de maluco grandão, tipo frota, pra não deixar isso acontecer, entendeu? Tipo um pique-bandeira, então. E às Mais vezes, agressivo. tem um bonitão que lança a bola. Ah, perfeito. Entendeu? Travis Kelce, é isso? Aí Não esse sei é um o que bonitão ele que seria lança pra a lançar a bola. É... Ele Quarterback. é tight end. Ah, então Travis ele não Kelce. lança a bola. Ele é o Entendi quê? nada. Tight end. Ele é um... Ele é uma mistura de wide receiver, sabe o que é wide receiver? É aquele cara que corre pela ala. Sei. Coloca no futebol. Sei. No futebol. Ele É o é ala. um lateral. É, mas é que não dá pra fazer relação com futebol, porque são esportes bem diferentes, assim. Mas é o cara, o tight end, ele também tem o papel de bloquear, né, o quarterback, mas ele recebe a bola mais pelo meio ali. Ele é um pouco mais forte e tudo mais, né? Então ele também faz rota eu para jamais receber faria a bola. Né? Cara, não, Eu é tenho medo de esporte... quebrar meu dente, cara.
Tirando o A grana que é o quarterback... dente. Eu tô gastando com dente hoje em dia, mas... Só o dente, tem medo de quebrar, ponto. O corpo, qualquer também, coisa do corpo, tem medo de quebrar o pescoço. Eu acho que eu tenho um braço sensível. Imagina eu quebrar meu braço. Não tem como. Entendeu? Tirando o quarterback, que ele é protegido, né? Mas a vida útil de um jogador de futebol americano é 5 anos. São Tem um 5, filme 6 do anos, Smith, cara, é, muito Concussion. pouco. Tem um filme do Will Smith muito simples que ele fala sobre o problema... Exato. Na cabeça que tinha... Dava a quantidade de porrada que dava. Concussão. Eu não sei exatamente Concussão. o que é, mas tinha uma parada Chama assim. concussão. Concussão, é. E aí depois de uns anos, né? Tipo assim, o cara se aposentava, aí 20 anos depois... E que ia ter o problema? Uma parada assim, eu não me lembro exatamente, mas é um filme muito maneiro. Ele é baseado em fatos reais, Sim. esse filme. E eles, depois de alguns anos, eles começam a ter, tipo, como se fosse uma demência. Aham. Mas é por conta da Nossa. quantidade Sim. de concussões que eles tiveram. E o Smith, o personagem, né? Que é o cara... É um médico, né? É um médico e ele descobriu que realmente era por isso. E aí ele entrou com uma ação contra aí vai a no Liga. capacete, vai um monte Ah, de coisa. entendi. né? Aí foi... Aí, enfim, Envolve tem um monte de todo o coisa. desdobramento. Caraca. É um filme legal pra Que caralho. Mas é muito legal. Aí todo o protocolo de concussão que tem hoje no jogo de futebol americano é por conta desse médico, né? Então, Nossa. se ele bate a cabeça e ele sai Incrível. meio grog, né? Ele vai pro vestiário, se é diagnosticado concussão, ele não volta mais. Né? Então, se ele vai pro vestiário, O ele que não volta não mais pro acontecia jogo. antes. Gente, eu não jamais acontecia faria antes isso. do Eu jamais médico. jogaria isso. Deus Desculpa, me mas livre. jamais. Nem de quarterback. Imagina um monte de maluco grandão vindo Não, atrás de tu. não. Imagina eu assim, tipo... Exatamente. Socorro! Não tem como. Não dá. Mas se o cara for bom corredor, o cara... Eu Exatamente. acho muito maneiro os vídeos que o cara fica desviando. Sim. Já viu os vídeos? O cara Aham. desvia e tá todo mundo, um monte de capotando. E o cara... É mó legal. É legal, né? pra caramba. E dessa última vez que nós fomos, em 2022, a gente foi para Nova York também. Né? Então a gente ficou 11 dias em Orlando e 5 dias em Nova York. E eu tentei encaixar um jogo ali do New York Giants, mas não consegui. Mas aí nós falamos que a gente sempre vai melhor, né? Porque, cara, foi a melhor viagem que nós fizemos, né? Essa última, em 2022. Então a gente foi primeiro para Orlando e aí, vamos esticar. A gente sempre esticava, ou para Miami, né? E aí dessa vez eu falei, vamos para Nova York? A gente não conhece, né? E é Nova York, né? Sim. Falou, vamos. Aí nós ficamos 5 dias em Nova York. Cara, sensacional, assim. É um outro estilo de viagem, né? Um outro estilo de viagem. Aí nós voltamos de Nova York. Mas antes, quando a gente foi pra Orlando, e aí por que a gente fala que foi muito legal? Porque a gente foi com uma outra visão. Sim. Então a gente foi em tudo, absolutamente tudo. Então no Busch Garden a gente fez o safari lá, o passeio. A gente alimentou a girafa. Ah, legal. Passei a mão na girafa, tomei bronca. Porque não pode pode, encostar na girafa. não pode encostar. Gente, não pode encostar. E aí eu passei a mão na girafa. E a gente foi no Halloween, que a gente nunca tinha Na ido. Disney. Na Disney. Disney, Na na Disney Universal. e na Universal. É. E aí, como a gente não sabia, na Universal, o que a gente fez? A gente foi caracterizado. Chegou lá na porta, eles falaram, não pode entrar. Lá no City Walk ainda. Porque Porque tem na um monte de Universal tem os monstros. E aí, assim, eles prezam para que você não possa ser confundido. Entendi. E vocês Tava estavam maquiado. caracterizados mesmo. Sim, a gente tava maquiado, a gente não trouxe A gente a foto. fez olheira. Tava Pois com- Teve que foi tirar pra entrar. Um corte fantasia. aqui, Aí a assim. gente teve que tirar pra entrar. E vocês tiraram lá no parque mesmo ou tiveram que voltar? Não, lá pra- no City Walk tem uma partezinha que você consegue lavar o rosto. A gente lá, tinha tudo. lenço umedecido também, Ah, tirou. tá. Só não podia ser o rosto. Tá, entendi. Mas a Com a roupa, ok. Sim, a galera vai com a roupinha, que o cara é fã do Chuck, o cara tá com a roupinha do Chuck e É, tal. não tem Tá, problema. entendi. Então a gente não teve que tirar a roupa, trocar, mas a gente teve que limpar o rosto. E aí conseguimos entrar. Mas se tivesse de fantasia, de repente não entraria. Talvez. Entendeu? Talvez. Porque, enfim, pode ser confundido facilmente. Uhum. E aí o tema do Halloween era Halloween. O filme. O filme. Halloween. Ah, tá. Eu demorei. Era o Mike Miles, né? Então a gente foi nas principais casas, umas filas quilométricas. É, que a gente não, né? porque aí a Muitas gente horas, não né? teve, a gente não comprou. Eu não sei nem se eles vendem no Halloween o Vendem. Fast Pass. Deve vender, De barato não tem nada não, mas fala com a gente aí, ó. Acho que no Halloween compensa. É isso. É. Mas foi, assim, 3 horas de fila. Mas foi muito legal. Muito legal. legal. E aí teve o jogo do Corinthians e Flamengo, final. Pra que falar isso, gente? Que ele é corintiano. E aí a gente parou durante 90 minutos pra ver a final Dentro do parque. dentro do parque, no meio do Halloween. Tá passando aonde? No celular, eu vi pelo celular.
Tá vendo? Isso aqui é fã. E o Corinthians perdeu, hein? Mas tudo bem. No meio do Halloween, um monte de monstros passando e ele vendo jogo de futebol. A sua dor. Eu entendo a sua dor. É. Alô, minha namorada aí, ó. Entendo a sua dor. Mas, cara, Entendi. eu não sei se vocês perceberam, vocês já foram no Halloween? Lá? Nunca fui convidado. Universal? Pelo Ricardo, nunca fui convidado. Você não vai perder encanto pra eles, né? Não vou falar. Não, de repente é melhor você falar pra mim. O que acontece? Cara, eu tô acostumado com Play Center, né? Então tinha uma casa lá, chamava Castelo dos Horrores, dentro do Play Center, né? 1000 anos atrás. E você andava, e assim, ele formava grupos, aí você entrava na casa, igual as casas que tem, né, no Halloween de Orlando, você entrava nas casas e ia em grupo. Então, assim, tomava susto todo Aí mundo. andando todo mundo junto. Todo mundo Tomava junto. susto todo mundo. Isso era horrível. Todo mundo, cara, assim. No de Orlando, lá da Universal, você é como se fosse uma fila indiana. Então você vai passando. Então se a pessoa toma um susto lá na frente, você já sabe que ali tem um monstro, né? Então você acaba não entendi. tomando A gente que é tanto esperto, susto assim, que, pô, né? A não ser que você queira mesmo, uma susto. Tomei susto. Mas sabe, né? Você sabe que tem um monstro, pô. Tu passa até correndo naquela área ali, Exato. A gente tomava mais susto fora, que tinha uns negocinhos, uns monstrinhos que passava com uma serra elétrica. uns anão, que gente. parece os bate-bola aqui do Rio. Você toma susto. Exato. Mas eles não encostam, eles não podem encostar. Não pode. Faz no chão, né? Só Só que passa correndo, assim. Parece, eu Deus me não livre. tô... Só que assim, todo cast member, ele tem como se fosse um sadre de luz, assim, né? Acho que pra direcionar o local que você tem que ir, né? O caminho e tudo mais. E toda vez que ele tá com esse equipamento, você sabe que tem um monstro ali. Então, se a pessoa é meio espertinha, então ela já Ela liga sabe uma que ali coisa tem um na monstro, outra, né? entendi. Então, você passa naqueles lugares, naquelas pontezinhas e tal. Se tem uma pessoa com sadre de luz, tem um monstro ali. Porque ela tá protegendo o monstro ali, entendeu? Tá. Pra ninguém bater no Nossa, muito obrigada por essa informação. Dica. Não, eu gostei, porque eu odeio tomar susto. Agora- Você vai Odeio saber. tomar susto. Agora, então, do Magic já... Kingdom, gente, é sensacional, cara. É mais lúdico, obviamente, né? A Mas é musiquinha magical, lá. magical. Nossa, É meu. médico. Aquele mapa lá pra você buscar os doces. Sim. Nossa, é sensacional. E assim, o que mais encantou é que se a gente quisesse entrar 50 vezes na fila pra pegar o doce, você pode. Pode. Então, assim, tinha gente que saía com sacos de Aham. doce. E é Enche a mochila. E você vê as crianças fantasiadas, todo mundo correndo no parque. O objetivo era achar todos os lugares que distribui o doce, né? Então é muito legal. Se você perguntar pra gente qual Halloween você gostou mais, pelo menos eu, né? Do Magic Kingdom. É encantador, é mágico. É mágico mesmo. É mágico. Eu voltaria quantas vezes for. É. Muito É muito legal. maneiro. E aí, nessa viagem, como foi a terceira vez que nós fomos, você vai otimizando muita coisa ali. Então, principalmente dentro dos parques, né? Teve um dia que a gente foi pro Universal Studios, deu 3 horas da tarde, a gente já tinha feito tudo praticamente, dos parques. Tudo que a gente queria fazer, tudo mais, né? Teve uma outra vez que nós fomos no Epcot. Chegou... Também era umas 5 horas da tarde. Tinha feito. A gente já tinha feito tudo. A gente foi lá pra frente pra ver o show lá do Epcot. Nós deitamos. Não, esse Aí- foi no... foi no Picote. Não, foi no é. Picote mesmo. Aí nós deitamos ali, ficamos ali deitados na frente, né? Pra ser um dos primeiros da fila. Cara, anoitecendo, né? Aí passando as pessoas, a gente conversando. Pegou um lanche, ficou ali comendo. Falei, nossa, olha quantas pessoas passam aqui. A gente começou a filosofar. Nossa, você Fica imaginava observando daqui, os você outros, imaginava? né? Mas a gente Ai, fez a mesma atenção. coisa no Magic Kingdom também. Então a gente chegou muito cedo na frente do castelo, ficamos muito na frente, porque dessa vez a gente falou: não, a gente vai ver os fogos. Nossa, Pelo amor nós de vamos Deus, ver. né? Vamos embora. Ajuda, né? Porra. E aí ficamos muito na frente mesmo. Então foi tipo a melhor queima de fogos que a gente viu da vida, assim. Foi perfeito. Já Eu era gosto o também de ver lá na Happily frente. Ever After. Ever After. É. Mas o primeiro, em 2012, foi o Wishes. Nossa, o Wishes é Esse eu não sensacional. peguei. Nossa. Eu O tenho Wishes é saudades muito do bonito. Wishes. Acho que o Wishes pra mim é melhor, cara. Ele é mais roots, assim, sabe? Não que o Happy não seja legal, mas o Wishes é sensacional. E aí, na volta de Nova York, né? Depois nós fomos pra Nova York. Aí, na volta dela, nossa, tô com um negócio estranho aqui, né? Falei, sério? Falei, tô. Isso, tipo, 2 dias depois. Aí fizemos o teste de gravidez, tava grávida. Aí, ó. Aí eu falei, nossa, meu, você engravidou lá nos Estados Unidos. Que legal! Que legal, né? Aí, beleza, fomos no médico e tudo mais, né? Acho que no dia seguinte dela fez o exame. Cara,
já tava com 6 semanas de Já gravidez. tinha ido grávida, eu não sabia. Nós fomos grávidos. Menino, Bebeu tu foi na todas, montanha-russa? andou de avião, Andei de avião, montanha-russa todas. usou droga. Não, tô brincando. Não uso drogas. Mas bebi. Nossa! O que é a vida do adulto sem tomar um negocinho? Pois é. Não tem como, entendeu? Mas grávida, Mas né? Deus perdoa, porque eu tenho uma amiga que fez Bravos Race, sabe aquele negócio? Sim. Eu fiz, ano ela passado tava eu fiz. grávida. Ela fez grávida e nem sabia. É, pois é. Caraca! Mas assim, a gente já tinha perdido 4, né? E aí, dessa Se vez... soubesse, não teria botado o pé na jaca, com Nossa, certeza. Teria com certeza. Com certeza. Eu não Sim. faria nada. Eu falei pra ela, acho que por isso- Primeiro, eu acho que eu nem viajaria. É. Tá. Ou então ia, meu irmão, tipo, dá um passo sem... E a gente não sabia, não fez nada de enxoval. Não comprou Pois é. nada. Nem Não um fez body nada. da Carter a gente comprou. Nada. Acho que isso é o que mais doeu pra ela. Nossa, não fiz nada de show. Sim. Porque Nada. de fato as coisas são baratas lá, né? Pra Exato. enxoval, entendeu? Então vale tanto, seja em Orlando, seja em Miami, é barato. Sim. Entendeu? E a gente já então vale a tava lá. pena. Mas, enfim, descobrimos depois. E aí nós estamos planejando pra voltar o ano que vem. Aí já com o Pedro, né? Vai Tá, tá, pelas minhas contas, não deu 5 Não anos deu 5 ainda, anos, só deu pra 4. avisar. É. Ah, como é que as Vai coisas quebrar, vai mudam, né? quebrar, Vai quebrar. Daqui a pouco tá 3, daqui a pouco tá todo ano. Pois é. Há de vir, há de E vir. o Pedro, assim, é engraçado porque ele tem... Você vê, ele é ligado no 220. Então a gente já sabe que ele vai gostar muito. Muito, é. Tanto que o aniversário dele agora de 2 anos é do Mickey, né? Perfeito. Vai ser agora do Mickey, porque Isso aí. é Mickey, adora. Inclusive hoje. O aniversário dele tá sendo hoje. A festa. A festa do aniversário Ah, tá é sendo verdade, hoje. é a verdade. festa. É, tá sendo É hoje. verdade, é verdade. 15 de junho, hoje. Ah, isso aí. Pegou ainda. Verdade, peguei. Hoje, domingo. Peguei. Domingo, 2 horas. 15 de junho. Isso. Mas que tu não tá errado na data. Não, só pra te não falar. errei, não errei. Peguei. Não errei, não errei. Olha, obrigado pelo Gente, carinho, obrigado imagina. por ter vindo. Parabéns aí pro filhão. Obrigada, hoje, gente. que aproveita muito essa festa hoje. Sai daqui, vamos pra lá. Já estão lá, né? Sai daqui, vamos pra lá pegar um jatinho, É, pegar lá um rapidinho. multiverso. Itupeva. Multiverso. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo carinho, por escutar a gente de coração. A gente fica muito feliz, cara, quando vem pessoas aqui que escutam a gente, Sim. que gostam e tal. Obrigado mesmo, de coração. E parabéns pelo trabalho. Cara, desejo muito boa sorte aí nesse investimento que você vai fazer de começar um negócio. Já tá rodando ou ainda não? Ainda não, tá quase. Ainda não? Assim, eu fiz umas Mas já tem mentorias. nome, alguma coisa? Já. Qual é o nome? PicFan Turismo. PicFan, tu já tem Instagram? Já. Já tem Instagram, mas não tem assim nada publicado. Mas a galera ainda, segue lá, algumas coisinhas. arroba... PicFan Turismo, tudo junto. Isso. Isso aí. Perfeito. Fã de Fan Tour. É, Fã de Fan Tour. Tá, perfeito. porque tem o fã de fã, né? Tem o fã com M, tem o fã com N. É com M. Não, Tem o fã com U. Com U? E o fã É, o com A. FUN, né, que é o fã. Fã de diversão. É. Ah, F-U-N. tá, sim. É, mas não, é fã de fã. F-A-N. É o fã de diversão, que não é o caso. Não é. Tá, perfeito. E pique porque é Pedro e Anoni Cruz. Aí, ó. Aí ficou pique. Legal. Então a gente- homenagem pro filhão, tá É, vendo? então vocês estarão a um pique de Orlando. Já tem louco. Muito bom, arrasou. É isso. A gente também agradece. Parabéns pelo trabalho, porque é muito legal. A gente se Obrigado. entretém, porque a gente pega a estrada para ir trabalhar, é o caminho inteiro ouvindo vocês, é muito legal. obrigada. Obrigado. Ricardo, qual é o nosso slogan? Só pra eu saber, assim, por favor. Não temos. Aí, ó. Ué, e aí, meu povo lindo? Meu, E aí, não, meu isso não é povo slogan. Ah, Então, ó, a partir de hoje, o nosso povo lindo vai colocar um slogan lá pra gente. legal. Legal. Tá. Boa. Queremos slogan para Parques Express, por favor, aguardo comentários. Tá, perfeito. Aí e ninguém o povo comenta, eu vou lindo ficar é triste. do História de Orlando, né? É, o povo lindo, Tá. um slogan pra gente, por favor. Tudo bem, perfeito. Fica Gostei aí dessa o ideia. desafio do slogan. E vocês também contem aí nos comentários qual foi o personagem que apareceu aqui de surpresa, que a gente não sabe. Aí a ele gente bota vai vários saber. slogans, aí fica os slogans. Meu Deus! Ai, foi essa, muito pô, boa, foi boa, caraca, foi boa. me foi ajuda, boa, né? foi boa. Se Pô, apareceu, me respeita. Boa. e se apareceu o Wolverine? Me respeita. O Logan apareceu. Me respeita. Caraca, pensou rápido. Não, foi muito bom. Gente, já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, comenta aí o que vocês acharam e qual foi o personagem que apareceu. E se você quiser participar do História de Orlando, faz que nem o Júlio, manda mensagem pra gente. Ei, quero participar. Quem sabe um dia não é você aqui, contando seus causos em Orlando. Show?
Combinado? É isso? Beijo, galera. Gente, obrigado, bom domingo Até e o até o próximo. próximo. Uhul! Quero um slogan.